Olá, hoje é quarta-feira, dia 19 de março. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E amanhã começa o outono, né? Meia-noite, dia 20 de março, começa o outono. Os destaques que preparamos para o jornal de hoje são: a dupla Grenal volta a treinar amanhã. A galera está de folga. Foi preso o casal acusado de matar o locutor Gilmar Francisco. Homem perde a vida após receber descarga elétrica. Avanços na construção da ponte que ligará novamente Bento Gonçalves a Santa Bárbara. Estas são algumas das informações que iremos abordar hoje aqui no Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, na nossa conversa política de hoje, vamos falar de coisas óbvias, de superávit e déficit. Em algumas edições anteriores já explicamos como funcionam essas duas palavras, mas hoje nós iremos ser mais específicos com elas, pois temos que entender elas para falar de política. Temos que entender bem como funcionam essas palavras na prática. Superávit é o excedente que sobrou, em outras palavras, quando os recursos ficam acima das despesas. Daí temos um superávit. O governo tem um superávit quando ele consegue arrecadar mais impostos do que ele gasta. Então, e déficit é o contrário, né? Déficit é ao contrário, quando a arrecadação fica menor que a despesa. Entendido? Então, assim, quando na sua casa você gasta mais do que ganha, é você, sua mulher e seu filho. Os três trabalham, os três ganham R$1.000 cada um, então dá R$3.000 os três juntos. E um mês você gasta R$3.100. Aí você tem um déficit. E porque você gastou mais do que arrecadou em tudo. E se você gastou R$2.900, você tem um superávit. Então entendeu como é isso, como é o dinheirinho aí na sua casa? É a mesma coisa no governo. Bom, voltamos à matéria. 14 meses de administração de quem? Do nosso vizinho, presidente Milei, na nossa vizinha Argentina. Houve um superávit lá, sabia? Em um país que gastava mais do que ganhava. E quase foi à falência. A Argentina quase foi à falência. E agora arrecada mais do que gasta. Olha, as vantagens são enormes de um governo fazer isso. Dá para se melhorar a saúde, a segurança. Em geral, a vida do povo dá para melhorar se você poupa uma grana. Não é banco. Como eu disse, não é banco para você guardar dinheiro. Mas você tem que ter uma sobrinha para poder trazer alguns benefícios à população. Milei registrou 1,1 bilhão de dólares de superávit. Que coisa, né? Enquanto aqui no Brasil, nesse mesmo período, foi registrado 30 bilhões de reais de déficit. Déficit menos, gastou 30 bilhões de reais que não tem em caixa para pagar. Essa desordem econômica, uma hora vai se tornar um caos, eu já estou falando aqui. Pois agora, em vez de Lula achar soluções de diminuir os gastos,
eles estão sendo aumentados. Eu não entendo essa gurizada que tá aí. Esse ministro Haddad não se puxa. A solução do ministro da Economia é aumentar tributação. Isso não está funcionando. Hoje, fui no mercado comprar café Bom Jesus. Meio quilo de café Bom Jesus, R$32. R$64 ao quilo do café. Um café que é popular. Bom Jesus é uma marca popular, não é Melita que é mais caro. Melita tá R$45. Eu acho isso uma irresponsabilidade fiscal, massacrando o povo brasileiro, pois nas prateleiras do mercado cada vez menos nós podemos levar para casa. E quando o governo gasta mais e gasta mal, não sobra para investir na saúde da população, não sobra para investir para diminuir os juros. E quando um governo prioriza o bandido, você sabe que esse governo prioriza o bandido, não vamos ser hipócritas aqui. Em vez do cidadão de bem, ele prioriza o bandido, porque ele tem ideologias. Esse governo usa muito de ideologias. E não vem me dizer que não. Uma nova versão da peste negra volta a rondar a população, de uma maneira diferente, mas com os mesmos objetivos. Um assaltante tem mais direitos que um cidadão de bem. O governo manda matar todos os gatos da redondeza e é óbvio que os ratos irão tomar conta do pedaço, trazendo a doença. Você sabia, né, que a peste negra começou assim, né? Um rei disse: não gosto de gato, vamos matar todos os gatos. Quando mataram todos os gatos, os ratos tomaram conta e a peste negra assolou a humanidade. Pois estamos sem um sistema de saúde aparelhado. Outra esquizofrenia do destino será instaurada, será? Pois não aprendemos nada com a Covid. Será que ninguém está querendo aparelhar o sistema de saúde brasileiro? Investir? Vai aparecer outra coisa ruim e não vai ter onde se segurar, hein? Uma má gestão por conta do governo, que estão... A galera está atormentando não só as pessoas físicas, mas as pessoas jurídicas aqui do Brasil. O mesmo mal que assolava os nossos vizinhos da Argentina é o mal que está nos assolando hoje. Quando lá eles tinham uma economia falida, o excesso da carga tributária faz com que o empresário contrate cada vez menos. Não dá para ter o parâmetro pela capital do vinho. Não vem dizer isso, porque aqui, apesar de tudo, temos uma situação bem estável em relação a empregos. Mas sai fora daqui. A grande maioria dos 5 mil municípios do Brasil estão quase resumidos a pó. O grande empresário não quer mais investir no Brasil. O grande empresário quer investir fora. Porque ele vê que algumas atitudes que são tomadas aqui são improdutivas. São populares para aquelas pessoas que não têm um certo grau de estudo. Tipo, R$5.000, você só vai declarar imposto acima de R$5.000. É uma atitude populista, que vai empobrecer o Estado. Não estou falando que é ruim, eu estou falando que vai empobrecer, porque precisa tirar essa grana, precisa ser tirada de algum lugar. E até agora o Haddad não falou de onde que vai tirar esse dinheiro, não falou. Bom, então resumindo a nossa conversa de hoje, o país vizinho que largou um governo populista para um governo de direita
que está se apresentando com melhoras, né? Dinheiro em caixa, apenas 14 meses comandando a Argentina, o Milei, já tem superávit. Pois o governo Lula pegou o Brasil com superávit, você sabia? 50 bilhões em caixa. E hoje fala que pegou um país falido. Não tô apoiando e nem discutindo nada, só tô mostrando os fatos para vocês. Hoje o Brasil mergulha em uma recessão. Mais de 27 meses de gestão Lula e ainda não apresentou uma margem positiva. Em nenhum mês sequer. E esta conversa de hoje se sobressaem a dados que são encontrados facilmente na internet, pessoal. Não é falação. Entra na internet lá, procura. Procura que você vai saber. Essa foi a nossa conversa política de hoje. Vamos falar, sim, agora de esportes. Bom, pessoal, os atletas da dupla Grenal estão de folga. Mas depois de iniciar essa competição, a cobra vai fumar. Vão ter situações que ocorrerão um jogo a cada 3 dias. Então a dificuldade vai ser enorme, vai ser grande, vai ser gigante. O Grêmio está com um olho na CBF em relação ao calendário, né? Pois a logística é importantíssima para a adequação das viagens, e outro olho nas contratações, pois sabem que a zaga gremista está tendo muita dificuldade em defender a equipe e que a parte onde o Grêmio mais sofre é a defesa. O nome da sondagem da hora é quem? É Gustavo Henrique, de 31 anos, ele é atleta do Corinthians. Na realidade, o seu contrato vai até dezembro. Então, se o Grêmio quiser esse atleta de graça, de grátis, tem que esperar até a metade do ano, daí pode já fechar um contrato. Mas, de graça, eu acho que tem até o Corinthians não, até o Santos. O Santos que está também sondando esse nome. Então, vamos ver o que se desenrola. Esta é a situação que precisa de um atleta aí que chegue e que seja titular ao lado de Wagner Leonardo. Essa janela aí que a gente tá falando aí fecha no dia 11 de abril. Então tem bastante tempo, ó, estamos em 19/3, vai até 11/4. Amanhã tem o primeiro treinamento tricolor, depois da derrota, né, no Campeonato Gaúcho, que o treinamento acontecerá no Luiz Carvalho, no CT Luiz Carvalho. Um treino para ajeitar uma equipe para Quinteiros, porque está deixando os gremistas muito aflitos. E o Internacional também volta amanhã, né? Volta mais faceiro que o Grêmio. E já volta com uma estratégia diferenciada para atender a necessidade de deslocamento colorado. Pois a temporada que está se iniciando vai ser uma corrida, vai ser complicada. Então, o Internacional vai ter voos fretados, sim. Existe um acordo já há vários anos para que essa situação aconteça. No Brasil e também fora dele, né? Porque vai ter a Libertadores da América, então pode pegar um jogo para fora e com certeza aí já tem que ter a logística na ponta da língua. Amanhã tem jogo do Brasil e Colômbia. E o atacante do Internacional, Rafael Borré, estará defendendo a sua pátria-mãe, a Colômbia. Bom, esse foi o Bloco Esportivo de hoje. Deixando aí um grande abraço para vocês e dizendo que o nosso Bloco Esportivo ele tem um oferecimento de Natal Fitness.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness fica bem pertinho aí, né? Ao lado do Shopping América. Você que não mora em Bento, não tem muita locomoção, não pode chegar até a Natal Fitness, entra aí no site www.natalfitness.com.br. Fitness com 2 S, tá? Entra lá, escolhe o seu produto e ele será entregue no conforto do seu lar. Bom, vamos falar de um caso triste, até nós não falamos desse assunto porque foi um caso que choca muito a classe artística aqui da região. Foi a morte precoce de um grande comunicador, Gilmar Francisco, mais conhecido como Peninha. Ele foi um radialista muito querido aqui na região. Trabalhou muito tempo na Rádio Viva de Farroupilha, uma emissora que é uma das mais escutadas da região. E até então não tínhamos mencionado o caso, mas hoje vamos entender o que aconteceu com o artista. Pois ele, além de locutor, foi músico, cantor, comediante, um artista multifunções. O crime ocorreu no dia 1º de março na praia de Lagoinha, em Balneário Camboriú, Gaivotas, Santa Catarina. Um casal que na época foi o principal suspeito, né? Frequentava a casa da vítima. E segundo os investigadores, que deram uma apertada ali, né? A mulher confessou estar no local no momento do crime, mas negou ter participado da morte de Peninha. Então a justiça decretou a prisão preventiva e ela foi transferida para o presídio regional de Araranguá. A perícia constatou sinais de luta corporal no quarto da vítima, com móveis revirados, sugerindo aí que os criminosos procuravam algo. Um rolo de corda idêntico ao utilizado na morte de Gilmar foi encontrado sobre um sofá, levantando a hipótese que era um crime e poderia ter sido forjado, né, como suicídio. Mas, além disso, diversos itens da casa foram roubados, incluindo uma televisão, micro-ondas e o veículo Toyota Etios da vítima. O caso foi basicamente esse, né? E daí as investigações de ontem levaram a polícia ao Balneário Gaivotas a prender um homem suspeito por ser o autor do latrocínio que vitimou Gilmar Francisco, de 67 anos. O suspeito foi capturado enquanto caminhava pela Avenida Beira-Mar, próximo à praia, e não ofereceu resistência. Após os procedimentos na delegacia, ele foi encaminhado ao sistema prisional. A companheira dele, de 37 anos, foi presa na última quinta-feira, dia 13. E que a justiça seja feita, né? Peninha, gente boa pra caramba. Era gente boa pra caramba. Conheci, até gravei um disco dele. Foi um disco de comédia que ele gravou aí. Foi muito legal. Bom, vamos falar de mais uma notícia trágica. Ontem, por volta das 11 horas da manhã, um homem de 40 anos perdeu a vida após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma obra na rua Ângelo Béssega. Viu como é para trabalhar com eletricidade, perto de eletricidade, você tem que ter uma noção, né? A Ângelo Béssega é aquela via que dá acesso direto ao barracão ali, do barracão ao bairro Vila Nova 2. A vítima foi identificada como Júnior Borges Fole. Segundo informações, o trabalho ele estava dentro de um buraco de obra que tinha água e a máquina e também tinha fios elétricos.
Aí é uma combinação que não funciona, né? Água e fio elétrico não deu certo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local para fazer o salvamento, né? Mas não deu certo, né? O pessoal já tinha cortado energia, né? Já tinha sido cortado. Então a equipe resgatou, retirou a vítima do local e constatou que ele não apresentava mais pulso. Pulso central, que eles chamam, né? E estava em estado crítico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência iniciou procedimentos de reanimação que duraram aí cerca de 40 minutos, mas infelizmente Júnior não resistiu e teve óbito confirmado pelo médico do SAMU. A Brigada Militar esteve no local e registrou a ocorrência, né? A Polícia Civil abrirá uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades. Nossos sentimentos à família de Júnior Borges. Vamos ao comercial da Harmony e voltamos daqui a pouquinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony dando aquela força, Harmony Sonorizações, para você que precisa de uma sonorização eficiente para sua festa, seu evento, seu casamento, a festa de sua empresa. Tem aquela banda que precisa de sonorização, a Harmony faz também. E Natal Fitness, né? Não podemos esquecer Natal Fitness para você que quer dar um presente legal para aquela pessoa especial. Dê um presente em forma de saúde, passe na Natal Fitness. Bom, a construção da nova ponte de Santa Bárbara, que já está virando um terço aquele de rezar, né? Que ligará Bento Gonçalves a Santa Teresa, Bento Gonçalves, Santa Teresa e São Valentim do Sul, deu mais um passo, né? A empresa Vereda Engenharia, vencedora da licitação, né? Entregou a documentação exigida e agora o projeto está sendo analisado pelo DAER. A nova estrutura substituirá a ponte original, aquela que foi destruída em setembro de 23. O investimento é de 31 milhões de reais. Apesar do avanço burocrático, ainda não há previsão para a conclusão da análise do DAER e nem para o início das obras. Mas pelo menos mais um passo foi dado, né? O projeto será executado pelo regime de contratação integrada, o RCI, modelo aí que a empresa contratada desenvolve e executa a obra. A nova ponte terá 320 metros e aumentará aí 51 metros em relação à antiga ponte, né? Tomara que se puxe logo aí, que a comunidade está já pedindo água lá. Vamos falar da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. Presta atenção na treta que tá dando lá. Na sessão dessa segunda-feira, hoje é dia 19, segunda foi dia 17, 2 projetos que autorizam a Prefeitura a realizar contratações emergenciais para serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, e para a comunidade terapêutica. Então, a galera botou esses projetos em votação. E a decisão, porém, gerou debate entre os parlamentares, especialmente sobre a ausência de convocação dos aprovados em concurso público. Ai. O projeto de lei aprovado por maioria dos votos autoriza a contratação emergencial de 15 condutores socorristas pelo SAMU. O governo alegou que a medida é essencial para evitar falhas no atendimento. Claro que é essencial. E que 10 contratados temporários
se encerram em abril desse ano, né? E o que eu quero dizer para vocês às vezes a prefeitura não traz o pessoal que passou aí porque quer fazer contratos temporários. Proposta, porém, recebeu 3 votos contrários. Olha aí, Moisés Escúcio do MDB, Volmar Giordani dos Republicanos e o Gabriele também do MDB foram contra essa contratação. Mas assim, Escúcio argumentou que há aprovados do concurso público de 2022, também 2025. O cara passou no concurso público em 2022 e ficou a ver navios? E ele disse que tem gente para o cargo de motorista de ambulância que poderiam ser chamados antes de realizar um novo processo seletivo simplificado. O vereador Volmar Giordani reforçou a crítica. Se tem pessoal para ser chamado, nós devemos chamar. Então, por que será que foi feito esse concurso público? A Prefeitura de Bento faz mais contratações emergenciais e esquece dos concursados. Já disse aí o vereador, o Volmar Giordani, né? O vereador Tiago Fabres, dos Progressistas, explicou que a exigência para atuar no SAMU de condutor socorrista, o cargo exige, no quadro de servidores efetivos do município, uma certa experiência, né? Eu também acho que precisa. Ele ainda mencionou que alguns dos aprovados no concurso vigente concordaram que a função exige uma qualificação especialíssima, específica. Eu também acho. Se você for motorista de ambulância, você tem que ter os cursos. Você tem que saber fazer o que você tem que fazer. Já o projeto de lei permite a contratação de 10 monitores para a comunidade terapêutica. Função voltada ao acompanhamento de pessoas em tratamento contra a dependência química. Pessoal que usa drogas aí. Então, um tratamento exige esse pessoal, né? E segundo a Prefeitura, não há cargo específico no quadro funcional que atenda essas necessidades. Bom, o Executivo justificou a terceirização dessas funções e não se mostrou eficiente, principalmente devido à baixa remuneração oferecida pelas empresas contratadas. Eu até já falei bastante vezes aqui que Bento Gonçalves paga muito mal seu funcionalismo público. Muito mal. Teve funcionários públicos que não vou citar o nome deles, né? Para não comprometê-los. Falaram que só o vale alimentação. O de Bento custa 23 pila. O de Garibaldi custa 30 e ganham 30 e poucos pila. Então, quer dizer, Bento Gonçalves é a cidade com menos remuneração de todas aqui ao redor aqui, né? Bom, essa questão então promete continuar em pauta, especialmente com a fiscalização anunciada pelos parlamentares que se posicionaram contra o projeto. Eu também acho que se você foi contra o projeto, você deve fiscalizar, porque se a gente não fiscaliza a obra pública, ela não sai. Bom, eu vou tirar minha imagem da frente aqui. Deixa eu ver onde é que eu tiro. Aqui, ó. Preste muita atenção nessa imagem de fundo aqui, nessa frase, ó. Quando não tiver nada bom para dizer, cale-se. Isso se refere a uma lição muito importante que devemos aprender. Pelo amor ou pela dor, nós vamos entender isso que está escrito aqui. Voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal!